Existe um fenômeno intrigante em nossas vidas: a existência de várias vozes que ouvimos. No entanto, entre todas elas há uma voz que devemos aprender a identificar. É a voz de Deus. No entanto, em meio às dúvidas e incertezas, discernir essa voz se torna uma tarefa desafiadora. Mas por que será que o inimigo, o pai da mentira, se empenha em nos confundir? Por que ele busca distorcer nossos pensamentos, manipular nossos sonhos e visões? A resposta é simples, mas reveladora. Mas antes de continuar, gostaria de pedir sua ajuda. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Ao se inscrever, você se tornará parte do nosso grupo de oração e ajudará o nosso canal a crescer. Não há custo algum. A inscrição é gratuita e você não perderá nenhuma mensagem de Deus compartilhadas aqui. Então agora, feche os olhos, respire fundo e ouça com atenção. O inimigo é conhecido como o enganador e o pai da mentira por uma razão. Ele conhece o poder que os crentes têm. Sabe que Jesus nos deu autoridade e ele entende que, se compreendermos plenamente nossa identidade em Cristo, destruiremos todo o seu trabalho ao nosso redor. E por isso que ele continua tentando nos enganar com mentiras, enviando pensamentos como sugestões em nossos corações e fazendo-os parecer nossos próprios pensamentos. Ele sabe que essa é a única maneira de alcançar-nos, pois está ciente de que, segundo as Escrituras, os céus pertencem a Deus, mas a terra foi dada a nós. Ele só pode influenciar a terra com a ajuda do ser humano, e é por isso que continua tentando nos enganar, fazendo-nos acreditar em suas mentiras. Portanto, devemos lutar e proteger nossos corações contra suas sugestões. Precisamos aprender a reconhecer as artimanhas do inimigo e identificar os sinais quando não é Deus falando conosco. A Bíblia diz: para que Satanás não tome vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus artis. A única maneira pela qual o diabo pode se aproveitar de nós é se formos ignorantes de seus planos. Devemos nos tornar conscientes dos diferentes métodos que ele utiliza, para que possamos resistir a ele nessas áreas. O inimigo não descansa. Ele está constantemente procurando maneiras de fazer o crente tropeçar. Por isso, não podemos baixar a guarda. Devemos aprender a reconhecer a voz de Deus, de forma que nem mesmo o diabo ou os nossos próprios sentimentos possam nos confundir. Existem várias táticas que o inimigo usa para nos enganar e desviar do caminho correto. Não devemos nos deixar cair em suas armadilhas, especialmente quando ele tenta nos fazer questionar a voz de Deus. Se você tem tido esse pensamento, é crucial voltar-se para a palavra de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Desde o momento em que você se tornou uma criança de Deus, salvo pelo sangue de Jesus, você possui o Espírito de Deus e é capaz de ouvi-lo. O único desafio pode ser identificar claramente sua voz.
Mas, à medida que você continua a caminhar com Ele, fica mais fácil reconhecer quando é Ele quem está falando com você. É importante que desejemos crescer em nossa fé e buscar a maturidade espiritual. Todos nós devemos chegar a um ponto em que não tenhamos mais dúvidas sobre a voz de Deus. Respondemos às sugestões do diabo com a palavra de Deus. Isso é o que Jesus fez quando foi tentado pelo diabo após um longo período de jejum. O diabo veio tentá-lo, primeiro pedindo que Jesus transformasse pedras em pão, depois sugerindo que ele se jogasse do pináculo do templo e até oferecendo a ele os reinos da terra, em troca de adoração. O diabo até usou as escrituras para tentar convencer Jesus a pular do templo. Mas Jesus sabia que não era vontade de Deus em todas essas tentações. Jesus respondeu a cada tentação do diabo com a palavra de Deus. Da mesma forma, devemos vencê-lo também usando a palavra. Nem todas as visões que temos são de Deus, e nem todas as vozes que ouvimos são a voz dele. Portanto, precisamos ser criteriosos e intencionais em aprender a reconhecer a voz de Deus. Nossas vidas devem ser guiadas por Deus, mas muitas vezes lutamos para reconhecer sua voz. É verdade que todos nós ouvimos sua voz. Com a palavra nos diz, mas nem sempre reconhecemos quando ele fala conosco. Em vez de nos concentrarmos tanto nos truques do inimigo e permitir que nosso coração seja preenchido com medo, por que não nos concentramos em aprender a reconhecer a voz de Deus? Aqui estão algumas maneiras de reconhecer sua voz. Sua voz não é acompanhada apenas de medo. A voz de Deus não causa medo, mas sim reverência. O medo é uma tática frequentemente usada pelo diabo, mas não está alinhada com a voz de Deus. Ele nos deu livre arbítrio para escolher seguir sua voz. E quando uma voz ou visão desperta medo em você, pode ser um sinal de que não é a voz de Deus. Sua voz não contradiz sua palavra. Deus é consistente. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não é como um ser humano que mente ou se arrepende. Ele permanece imutável. Através da palavra de Deus, temos a oportunidade de conhecer o caráter de Deus. A voz dele não irá contradizer o que ele revelou em sua palavra. Portanto, é crucial conhecer bem a palavra de Deus, estar ciente de seu caráter e optar por conhecê-lo através de sua palavra. Construa um relacionamento consistente de ouvir sua voz. Assim como você reconhece a voz de um amigo ao conversar com ele ao longo do tempo, após anos de amizade, você pode saber quem é apenas ouvindo sua voz. Da mesma forma, para reconhecer a voz de Deus, é necessário construir um relacionamento consistente com Ele e praticar ouvi-lo. Passe tempo em comunhão com Deus. Busque sua vontade em todas as áreas da sua vida. Reconheça-o de todas as maneiras possíveis e busque sua vontade antes de tomar decisões. Essa prática constante facilitará o reconhecimento da voz de Deus. Portanto, não se desanime se você ouviu de Deus, mas ainda não agiu conforme sua instrução. Isso deve estimulá-lo
a buscar conhecê-lo ainda mais, para que você possa ter certeza de seguir sua voz ao longo do tempo. Não permita que o diabo o engane, fazendo acreditar que não pode ouvir a voz de Deus. Ouvir sua voz é parte da nossa herança em Cristo. Deixe sua fé ser inflamada e busque conhecer cada vez mais a voz de Deus. Todos nós podemos reconhecê-la se nos entregarmos ao aprendizado dos seus caminhos. Lembre-se de como Ele alcançou você mesmo quando você era um pecador, distante da salvação. Agora que você é um filho de Deus, não há distância longa demais para Ele alcançá-lo. Vamos orar juntos? Pai do céu, agradeço por me tornar seu filho e pelo sacrifício de Jesus na cruz. Senhor, oro para que eu tenha aprendido a ouvir sua voz e reconhecer quando o Senhor está falando comigo. Querido Deus, peço que eu não me afaste de sua voz quando estiver se comunicando comigo. Obrigada por sempre me ouvir. Em nome de Jesus. Amém.